quarta-feira, 3 de setembro, está no ar o Câmara em Destaque. Até às 6 da tarde, você me acompanha aqui pela tela da TV Câmara, canal 6.3, rádio 105.5 e também pelas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. E na edição de hoje você vai ver como foi a sessão plenária desta quarta-feira, dia de pequeno expediente. Um projeto de lei que sugere a campanha de conscientização sobre labirintite. E ainda as alterações no trânsito para o Sou Manaus Passo a Passo 2025. Tudo isso e muito mais agora no seu Câmara em Destaque. Boa tarde. Hoje foi dia de pequeno expediente no plenário Adriano Jorge. Além disso, houve votação de projetos de leis na ordem do dia. Confira os detalhes com Michael Douglas. Dia movimentado aqui na Câmara Municipal de Manaus, com vários projetos sendo debatidos, além do pequeno expediente no plenário Adriano Jorge. Um dos primeiros projetos debatidos, falados pelos vereadores, é um projeto de lei de autoria da própria mesa diretora, que aprova aí as contas da Prefeitura de Manaus no ano de 2021, ano de exercício do prefeito Davi Almeida. Esse projeto passou pela segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação e agora, com o parecer favorável, foi encaminhado para a Comissão de Finanças, e deve seguir na casa até ser completamente promulgado. Ainda durante a votação da ordem do dia, um dos projetos debatidos foi de autoria do vereador Kennedy Marques, que visa aí criar uma lei que disciplina as ações da vigilância e controle de zoonoses em Manaus. De acordo com o próprio vereador, esse PL tem a finalidade aí de proteção e promoção da saúde humana, um projeto importante voltado aí para a saúde animal e também para a saúde humana. A terceira Comissão de Finanças também aprovou, emitiu um parecer aprovando uma proposta de lei da vereadora Iomara Lins, que fala aí sobre uma campanha de combate ao etarismo, uma campanha importante voltada para as pessoas idosas. Esse projeto que foi debatido aqui pelos vereadores teve o seu parecer aprovado e agora foi encaminhado para a Comissão do Idoso, a Comissão do Adolescente, da Criança e do Idoso, que vai debater agora esse projeto dentro dela. Ainda no âmbito da terceira Comissão de Finanças e Orçamento, ela também emitiu um parecer favorável para o projeto de lei de autoria do vereador Alan Campelo, do Partido Podemos, ele que visa a criação de uma lei que institui a campanha de conscientização sobre depressão na infância e na adolescência. Um assunto importante, tendo em vista que estamos no mês do Setembro Amarelo, um projeto importante que começa a ser debatido aqui na Câmara Municipal de Manaus e com o parecer aprovado pelos próprios vereadores, agora foi encaminhado para a sexta comissão, que é a Comissão de Saúde. Ainda dentro dos projetos de autoria dos vereadores, tivemos um projeto de autoria do vereador Joelson Silva, do Partido Avante, que cria uma campanha de combate à violência contra a mulher no trânsito de Manaus, uma proposta importante que foi tema de debate aqui pelos próprios vereadores. Muitos deles falaram sobre a importância de campanhas como essa. Eu gostaria de parabenizar o vereador Joelson pelo PL. Eu fiz alguns levantamentos e 60% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no trânsito no Brasil. Vale ressaltar, entre eles, agressões verbais, ameaças físicas e intimidação e preconceito de gênero. Segundo pesquisas na área, os impactos psicológicos são desenvolvimento de transtornos como ansiedade e fobia. Então, nós precisamos combater esse tipo de crime que vem crescendo, não só a nível de Brasil, mas na cidade de Manaus. Então, nós precisamos estabelecer campanhas de conscientização, projetos de leis e ampliar a rede de enfrentamento. E, principalmente, presidente, punir quem pratica esse tipo de crime contra as mulheres. Então, tenho dito e muito obrigado. Ainda dentro dos projetos, outro projeto debatido foi de autoria do vereador Simon Bessa, que visa aí a instalação de quiosques de defesa do consumidor, em espaços muito movimentados, como shopping centers, o centro de Manaus também, em horários muito movimentados. A ideia é que tenha esses quiosques de defesa do consumidor, para quem precisa desse acesso.
Esse projeto surgiu justamente de uma conversa com o consumidor, que ele teve uma situação de chegar no local, comprar um produto, e foi informado que lá tinha um Código de Defesa do Consumidor e ele poderia lá ler os seus direitos. Só que, às vezes, até mesmo quem é da área não tem dificuldade. Hoje mesmo o Judiciário enfrenta várias questões de insegurança jurídica. E a ideia desse projeto é possibilitar para aquelas pessoas mais hipossuficientes, que não têm conhecimento ali do seu direito, um esclarecimento. E a gente teve até um cuidado nesse projeto com relação aos locais maiores e também época de grande fluxo comercial, tipo Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. E o porquê de ser nessa época? Porque é nessa época que existe um fluxo maior nas lojas. E, além disso, a gente sabe que o empresário também não pode ter mais uma despesa. E a gente vai possibilitar o quê? Que ele coloque lá uma pessoa de forma temporária, só nesse período, para evitar que haja ali uma injustiça. E essa pessoa, até mesmo o próprio consumidor, vá ao judiciário enquanto ele poderia resolver aquela situação ali, aquela dificuldade, no próprio estabelecimento. A ideia é essa, é justamente possibilitar para o consumidor e para o empresário também resolver uma celeuma que possa existir ali de início numa relação de consumo. Além dos projetos de lei debatidos pelos vereadores, eles também tiveram outros momentos de discussão, como, por exemplo, o vereador Eduardo Alfaia, que é o líder do prefeito. Aqui na casa, ele falou a respeito da reforma da Previdência Municipal, né? Esse tema que está sendo tão importante, que já teve audiência pública e que ainda será muito debatido aqui na Casa Municipal. É necessário esclarecer que ela se faz necessária para que a gente tenha assegurado o direito dos próprios servidores no futuro as suas aposentadorias e os seus benefícios. Então, assim, o prefeito Davi está tratando e trata a gestão pública com muita seriedade e responsabilidade, e, em especial, o caso da Previdência, não dá para a gente tratar de forma irresponsável ou brincando. Então, o que chegou hoje na matéria, na verdade, o que chegou na matéria aqui na Casa Legislativa? Não está havendo nenhuma elevação ou aumento nos percentuais de contribuição dos servidores. Então, isso sim seria algo que poderia ser encarado por eles como danoso ou prejudicial, mas não está havendo nenhum aumento de percentual de contribuição. Além dele, o vereador Elan Alencar fez um alerta para a população falando sobre saúde, ressaltando aí a questão do aumento de casos de malária em todo o Amazonas. Então, acaba que a malária de repente, a gente não pode cochilar. Isso pode se proliferar muito rápido, muito mais, e a gente está solicitando que tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado possam ter medidas emergenciais de combate, como a questão da fumaça, né, naqueles locais onde foram identificados os focos nos últimos dias. Os trabalhos no plenário Adriano Jorge retornam na segunda-feira com mais um pequeno expediente e a votação da ordem do dia. E a Câmara Municipal de Manaus discute a criação de um projeto de lei que institui campanhas de conscientização sobre a labirintite. Sara Brito ainda estava na adolescência quando começou a apresentar os sintomas da labirintite. Mesmo fazendo vários exames, não conseguia chegar a um diagnóstico. Ela só descobriu que tinha a doença depois de um acidente. E quando foi um dia, eu estava na escola, estava jogando vôlei e nessa quadra era poliesportiva. Então, tinha o pessoal do futebol, tinha o pessoal do basquete. Uma bola de basquete passou pro lado do pessoal do futebol, chutaram a bola e a bola atingiu a minha cabeça. Foi aí quando eu acabei desmaiando, fui levada para o hospital. Quando chegou lá, fizeram uma ressonância, fizeram vários testes, me encaminharam para o especialista. E lá ele pegou e juntou todas as informações que ele tinha sobre os meus casos e tudo mais. E ele disse, olha, realmente você tem labirintite aqui. Ainda existem muitas dúvidas sobre a doença, que vai além de uma crise de vertigem. E aqui na Câmara Municipal de Manaus, um projeto de lei propõe campanhas educativas dentro das unidades de saúde para que as pessoas possam identificar os sintomas. Nós apresentamos um projeto de número 306 de 2025, que é uma semana de conscientização aos efeitos e sintomas da labirintite. Enfim, vai ser uma semana em que a Prefeitura, se assim for, né, o prefeito aprovar, nós vamos ter aí algumas orientações sobre isso.
Porque muitas vezes a pessoa sofre com a labirintite e não sabe que está com labirintite. Tem dores de cabeça, zumbido, vestígios, tonturas, náuseas, vômitos, e busca os médicos muitas vezes com esses sintomas e não sabe que está com labirintite. Então, a partir dessas informações, dessas orientações, uma semana de orientação sobre os efeitos e os sintomas da labirintite, a pessoa vai saber que ela pode estar com labirintite. É comum as pessoas associarem labirintite a tonturas ou problemas de equilíbrio, ou ainda acreditar que a doença pode ter sido originada pelo estresse. Por isso, a importância de conscientizar sobre causas e sintomas. Digamos que eu tenho esses sintomas desde que eu me entendo por gente, mas se agravaram ali no início da adolescência, mais ou menos dos 14 para os 15 anos por aí. E aí eu comecei a fazer exames dos 14 para os 15 e eu descobri quando eu ia fazer 17. Assim como Sara, que levou cerca de 3 anos para conseguir uma resposta, muitas pessoas têm seu tratamento adiado por conta da desinformação a respeito da labirintite. Confundem os sintomas. Mas, na verdade, a labirintite é uma infecção muito específica e apenas com o diagnóstico correto, o paciente pode alcançar o tratamento adequado. Todos os dias eu recebo no consultório paciente falando que tem labirintite. Mas, para falar a verdade, labirintite é uma doença extremamente rara, onde nós vamos ter uma infecção do labirinto, que vai ocasionar perda de equilíbrio, perda auditiva súbita, vontade de vomitar. É uma tontura bem rara mesmo. O que a gente mais vê no consultório são outros tipos de labirintopatia, né? Outros tipos de tonturas. Sara passou por isso. Não teve um diagnóstico preciso, o que atrasou seu tratamento. Tinha chance de ser estresse, tinha chance também de ser crise de pânico, porque alguns sintomas aí, no caso que eu sentia, eram bem parecidos. E também, até agora, na verdade, ainda tem o embate, digamos assim, de sintomas bem parecidos com a síndrome do vaso vagal, que inclusive ainda é uma coisa que eu estou investigando ainda sobre a minha saúde. São coisas que eu achava normal do dia a dia, mas que depois eu descobri que era labirintite, como problemas de equilíbrio. Não exatamente sentir tudo girando, o que acontece também, mas e sim se sentir bamba, se sentir meio camaleando, às vezes andar em linha reta é uma coisa assim também meio difícil. Às vezes quando você vai deitar, você sente sim tudo girando ao seu redor, quando você levanta ou abaixa muito rápido, pode acontecer também de ter uma tontura ali e até ter uma quedazinha, digamos assim, para trás. Entre os diversos tipos de tontura que podem ser confundidos com a labirintite, a doutora Raíssa destaca alguns. Temos também tonturas de causa cervical, temos tonturas de causa metabólica, por colesterol alto, glicemia, dentre outras diversas tonturas. Então, nós temos mais de 20 tipos de tontura. Então, você precisa consultar o seu otorrino para conseguir diferenciar essa tontura e fazer o tratamento correto. Eu recebo muito paciente tomando remédio a vida inteira e nem sabe qual é a tontura que tem. Só chega e fala, doutora, eu tenho uma labirintite. E às vezes é um tipo de tontura que não precisa nem tomar remédio. Por exemplo, a VPPB. Não é uma tontura que se resolve com remédio. É uma tontura que se resolve com uma manobra, onde nós vamos reposicionar os otólitos, que são chamados de cristais, e a tontura acaba. Então, nem toda tontura precisa de remédio. Então, vá no seu otorrino, faça o diagnóstico correto para poder você tratar direitinho. A Semana de Conscientização da Labirintite surge de uma adversidade pessoal do vereador Joelson, que, assim como Sara, precisou investigar por muito tempo sintomas que afetavam sua rotina, até que encontrou uma resposta. Ele tinha labirintite. Eu demorei para saber que eu tinha um sintoma de labirintite, né? Então, eu passei praticamente 1 ano e meio, né, sentindo sintomas que era labirintite e eu não sabia. Aí quando eu fui buscar informações sobre isso, que fui no clínico e ele desconfiou que eu estava com esse problema, então procurei um médico que é um especialista nessa área. E aí foi constatado que eu estava com labirintite. Então a ideia do projeto é exatamente porque eu passei por essa situação. E aí estou fazendo tratamentos, estou bem melhor. Então, a população precisa ser informada disso. Muitas pessoas não têm essa informação. Se eu tivesse descoberto antes, se eu tivesse consciência de que o que eu sentia realmente era labirintite, eu sinto que muitas coisas poderiam ter sido evitadas.
muitas coisas, muitos sintomas, eles poderiam não ter se agravado tanto. Por exemplo, alguns alimentos que a gente come, para quem tem labirintite, pode piorar essa inflamação que a gente tem. Então, eu poderia ter descoberto muito antes, eu poderia ter regularizado a minha alimentação e poderia estar com um caso menos grave hoje em dia, digamos assim. O Passo a Passo 2025 está chegando e para receber o público com segurança, as ruas do trânsito no centro de Manaus vão passar por mudanças. Veja agora como vai ficar o fluxo de veículos por lá. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, preparou uma operação no trânsito para receber os milhares de visitantes esperados no Sou Manaus Passo a Passo 2025. Só para você ter uma ideia, mais de 300 agentes do IMMU vão estar mobilizados por dia para orientar motoristas, organizar desvios e garantir a segurança no centro histórico. As interdições já começaram a partir do dia 3 de setembro e durante os 3 dias de festival, algumas ruas bem conhecidas, como a Governador Vitório, Padre Guislande e Bernardo Ramos estarão bloqueadas para a circulação de veículos. Outro detalhe importante é o transporte coletivo. Terá corredores exclusivos sem restrição, garantindo acesso até o terminal da Praça da Matriz para quem vende por carro de aplicativo, táxi ou mototáxi. A Prefeitura também preparou áreas específicas de embarque e desembarque, com tendas e banheiros em pontos de água potável, em parceria com a Águas de Manaus. O recado do IMMU é claro. A recomendação é planejar com antecedência o trajeto e, se possível, priorizar o transporte coletivo para evitar transtornos. Assim, todo mundo consegue curtir o festival com tranquilidade. Volto com você, Stephanie. Agora vamos falar sobre as ações do Procon Municipal que leva atendimento aos bairros de Manaus. Letícia Vitória tem os detalhes. O Procon Manaus nos bairros vai estar até amanhã no bairro Nova Esperança, na Torre de Cidadania. O atendimento inicia às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. Lá você garante os serviços essenciais que vão facilitar o acesso do consumidor aos seus direitos. Durante o evento, o Procon Manaus vai oferecer orientação a esses consumidores, receber reclamações e registrar denúncias. Vai contar também com a presença das concessionárias de água e energia que atuam aqui na capital. Volto com você. O Câmara em Destaque fica por aqui. A gente se encontra novamente amanhã às 5h30 da tarde. Até lá!